Fala turma, antes tarde do que nunca, né? Vamos lá falar desse Corinthians, mais uma derrota no Campeonato Paulista. Vamos lá falar sobre esses destaques do jogo. E aí, ainda dá? Ainda dá para classificar? O que é que você acha? Vamos para o vídeo. E é isso, né, galera? O Corinthians perdeu mais um jogo aí no Campeonato Paulista. É a sexta derrota da competição. É a primeira do Antônio Oliveira, que conheceu sua primeira derrota diante do estádio, né? Diante da torcida. Torcida que aplaudiu ao fim do jogo. Após essa derrota aí, o time lutou, o time tentou, mas faltou muita coisa, né? Faltou muita coisa mesmo. Faltou aspectos ali ofensivos, faltou jogadas, faltou finalizações no gol, né? Porque já vou passar para vocês aí os números da partida, que são astronômicos, né? Notei aqui na minha colinha 80% de posse de bola para o Corinthians contra 20 da Ponte Preta, 29 finalizações contra 5, e aí vem um detalhe que é assombroso, né? Dessas 29 finalizações, apenas 4 no gol, e aí você tem um desempenho muito abaixo. Talvez tenha sido esse o motivo aí dessa derrota. 4 no gol contra 2 da Ponte Preta, uma delas a bola passou da linha, a bola avançou e foi gol da Ponte, né? Uma falha do Carlos Miguel, não sei, né? Teve goleiros hoje comentando esse lance, falando que foi falha dele, talvez ali na hora de espalmar, ao invés de você jogar para o meio da confusão, você joga a bola para escanteio, mas ali na hora acho que ele não esperava esse chute direto do Elvis, esperava um cruzamento, e aí você goleiro profissional do time como o Corinthians, você tem que esperar qualquer tipo de possibilidade, você tem que estar preparado para isso, né? O Carlos Miguel teve uma sequência de 2 jogos, coisa inédita, dificilmente vai acontecer, né? Enquanto o Cássio estiver lá, o Cássio que passou aí por uma suspensão, uma lesão no último jogo, suspensão nesse jogo, e o Carlos Miguel teve essa chance. Falhou nesse lance, mas ele até que tem crédito, né? E acontece, é um cara que não vem jogando, e goleiro tem que ter jogo, não só treino. É uma profissão muito difícil, né? E aí o Corinthians levou o gol aos 5 minutos, nessa cobrança de bola parada, e não conseguiu no empate, né? Dominou o jogo inteiro. Esses números que eu falei aí, né, foram dados pelo site SofaScore, e uma pressão absoluta, uma pressão imensa mesmo. O Antônio Oliveira tentou fazer algumas alterações aí no intervalo, aos 69 minutos ele fez mais algumas, só que não surtiu efeito, né? O time com o Yuri Alberto tentou muitos cruzamentos, o Yuri não é esse jogador de presença de área, e aí faz falta o Pedro Raul, que acabou de chegar e já se lesionou, e o Corinthians tem um problema com isso, né? Com um cara que faz gol na bola aérea. O último que eu vi foi o jogo, então já está com bom tempo, né? 2017, 2019 já está com bom tempo. O Corinthians tem que se preparar melhor para isso. Tomara que o Pedro Raul volte, né? E volte a fazer gols, que vai ser muito importante. E aí o Corinthians, com a derrota, tem agora 2 jogos pela frente, né? O próximo contra o Santo André em casa, e o último jogo, se não me engano, contra a Inter de Limeira fora de casa. Então assim, uma sequência que você olha e imagina 6 pontos, assim como a gente imaginava os 3 contra a Ponte, mas vem o time lá em Itaquera e surpreende o Corinthians, né? Mais uma vez. E aí bate naquele mesmo problema, o time está com ansiedade de fazer os pontos, que perdeu no início, aquela dificuldade em fazer os gols, e vacilou ali atrás no início do jogo, tomou o gol, fica muito difícil para virar, né? O Antônio Oliveira no intervalo ele tentou colocar o Rojas, né? Tirou o zagueiro, colocou o meio campista, depois trocou os 2 alas, tirou o Romero, tirou o Wesley, colocou o PH, colocou o Mosquito, colocou o Biro ali para fazer tipo uma lateral esquerda bem avançada, né? Tirou o Hugo, e ele tentou de várias
formas, trocou o Fagner pelo Mateuzinho, que até agora não chegou, né? O Mateuzinho está lá no Rio de Janeiro ainda, mas é isso, né? Tem adaptação, tem tudo isso. Ele também não vinha numa grande fase do Flamengo. E aí esse é o risco de você fazer uma contratação dessa. As dificuldades são grandes. O Corinthians depende de outros resultados para passar. Vai ser muito difícil. Eu acho praticamente impossível, né? E ainda sabendo que o São Paulo pode ajudar aí com essa desclassificação do Corinthians. Mas acho que os caras vão ser profissionais porque também estão precisando da vitória. Mas a dificuldade ficou bem maior agora, né? E aí qual é o peso dessa desclassificação? Aí cai nas costas do ex-presidente, do Ilho, cai nas costas do Mano Menezes, que emendou 5 derrotas seguidas no comando da equipe. E aí esse peso tem que cair nas costas dele. O Antônio chegou, conseguiu 2 vitórias, um empate contra o Palmeiras, herói, e aí vem agora essa derrota. Derrota essa que eu disse, a torcida aplaudiu ao fim do jogo, porque gostou do desempenho do time. Eu gostei? Teve sim seus ataques ali, né? O time ficou pressionando, mas faltou algumas coisas, né? Faltou tentar mais, talvez colocar o PH no intervalo, mas não no lugar do Wesley. Deixa o Wesley jogar, coloca ele ali para ficar ao lado do Yuri, tirava quem? Tirava o Maicon. E aí eu não sei, aí o Antônio Oliveira tá lá, ele é pago para isso, ele tem que buscar essas alternativas, porque ele vai enfrentar muitas equipes assim, que vão vir para Itaquera se fechar, ainda mais fazendo gol aos 5 minutos, né? Os caras vão para lá para se fechar de verdade. E aí tem que ser feito uma estratégia, tem que ser bolado um plano para isso, porque muitos times vão lá apenas para se defender. E aí isso é o papel do técnico, né? O Corinthians vai ter esses 2 jogos, como eu disse, precisa de 2 vitórias e tropeços dos adversários. Vamos aguardar para ver, né? Próximo jogo apenas no final de semana cheia de treinos para o Antônio. Acredito que o Pedro Raul não volta, né, ainda essa semana. E aí você tem o Yuri, que voltou bem, surpreendeu, né? Teve poucas chances, quase não pegou na bola, mas é um cara que pode ser importante quando você tem jogos com espaço. Esse foi um jogo sem espaço, e aí para o Yuri Alberto se torna bastante difícil, né? Ele ali contra os zagueiros, ele não consegue realmente desempenhar um bom futebol. Mas é isso, acredito que o Corinthians tentou de todas as formas, não conseguiu. A Ponte foi muito eficiente, chegou lá, fez o gol, se fechou com 3 zagueiros, técnico com uma estratégia muito bem feita e bem executada pelos atletas, né? Que saiu de lá da Arena Itaquera com os 3 pontos e possivelmente aí está classificado a Ponte Preta para a próxima fase, né? Coisa que o Corinthians ainda não sabe disso. E a Ponte Preta, que fez uma péssima Série B ano passado, praticamente se classifica aí no Campeonato Paulista. Então é isso, turma. Acho que poucos destaques, né? Como eu falei, o time tentou de algumas formas, teve algumas finalizações, a maioria delas bola parada, Romero, Gustavo Henrique, que saiu, né, como eu disse, no andar do segundo tempo para dar lugar ao Rojas, que entrou ali porque o time da Ponte não atacava mais, não tinha necessidade de você ter 2 zagueiros. Ele recuou o Raniel, colocou o Gustavo Henrique para o banco, colocou o Rojas em campo. Rojas e Garra ali tentando criar alguma coisa, mas ficou muito difícil. O Corinthians não conseguiu fazer o gol e tem que melhorar muito aí para buscar essas 2 vitórias nos próximos jogos e confiar aí no deslize das outras equipes para buscar, quem sabe, uma classificação improvável. Você acredita que o Corinthians ainda se classifica? Inscreva-se no canal, comenta aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!